sido assim um momento histórico para o norte de Mato Grosso, para todo esse movimento literário que nós buscamos fazer aqui na região. O FESLIM hoje conta com 240 pessoas inscritas, uma presença marcante, forte, de pessoas interessadas em conhecer o tema, né? O que é o FESLIM? A Festa Literária Negra Mato-Grossense, onde nós dedicamos um espaço para abordar várias questões, não só relacionadas à negritude, ao combate ao racismo, mas também voltada para toda a dimensão que, vamos dizer assim, que toda a dimensão que o racismo afeta, não só uma comunidade específica. Nós trabalhamos ali tanto questões de psicologia, medicina, o profissional, trabalho, lazer, e também, lógico, não podia deixar de ser a literatura, a poesia, a linguagem, sempre com sugestões e de grandes autores e com sugestões e também participação de pessoas muito envolvidas e engajadas quando se trata de tratar tanto de feminismo negro, literatura negra e um movimento de conscientização e de combate também, né, ao racismo, que é extremamente importante. A gente tem visto cada dia mais a relevância do nosso estudo, do nosso trabalho. Então, é uma honra estar aqui com vocês, né, para falar do FESLIM e daqui a pouco para falar também do Rasuras Negras, né? É um trabalho que vem aí juntinho com o festival, com a festa literária, e estamos aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Claudinha. Bom, gente, a gente também tem a oportunidade de ouvir a Gisele, da Flipossos, que está participando aqui com a gente. E aí, quero agradecer mais uma vez, Gisele, por você estar aqui. A palavra é sua. Fique à vontade. Obrigada, Helenice. Boa tarde a todas as amigas aqui também e a todos que estão nos acompanhando. Eu fiquei muito feliz quando você, Helenice, entrou em contato conosco, solicitando essa parceria, né, num festival especial como o seu, também fazendo parte do nosso, que exatamente esse ano completa 15 anos, e a temática é Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder, em que a gente exatamente está fazendo uma valorização das mulheres como um todo, em todas as áreas, especialmente na literatura, procurando dar voz a todos, a todas nós, a todas vocês e a todas nós que fazemos parte desse universo e que precisamos ter cada vez mais espaço para falar e para tratar sobre os nossos temas, as nossas aflições e sobre a nossa literatura, enfim, que é tão importante. Para a gente é uma honra, né, receber o pessoal do Mato Grosso aqui, eu fico muito feliz, né, um estado tão lindo, tão abençoado, tão magnífico em termos de exuberância de natureza, de tudo. Eu, inclusive, frequentei alguns momentos Mato Grosso, o meu cunhado tinha uma fazenda aí, eu ia sempre, Barra do Garças, né, e gostava demais, né, e faz tempo que eu não volto aí, mas sempre que eu pude ir a Mato Grosso, eu sempre senti uma energia sensacional, né. Eu aconselho todo brasileiro a conhecer o estado do Mato Grosso, que é realmente deslumbrante, né, e para a gente é muito honroso fazer esse intercâmbio de estados, trazendo vocês para cá, dando oportunidade para que nós aqui do sul de Minas, do centro-oeste, possamos conhecer um pouco mais a literatura de vocês, feita por mulheres tão especiais, e que precisam realmente ter uma oportunidade de divulgar mais o trabalho. Então, para a gente é uma honra muito grande, eu desejo que esse encontro seja muito proveitoso e que a gente tenha outras oportunidades, preferencialmente juntas, pessoalmente, aqui em Poços de Caldas e também aí com vocês no Mato Grosso. Um bom proveito a todas e eu vou me retirar agora para deixar vocês à vontade, mas sejam todas muito bem-vindas ao Flipossos, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. É a primeira versão virtual e devemos manter também um pouco desse formato, mas
Em breve, oxalá, Deus permita que a gente volte o mais rápido possível para o presencial. Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo grande. Obrigada, Helenice, pelo convite, obrigada pela participação e pelo intercâmbio. Muito bom isso, vamos fazer mais vezes. Nós que agradecemos, Gisele. E como você disse, que o próximo ano e os próximos anos de feira a gente possa estar, de fato, presencialmente com muitas outras obras. Então, tá. Obrigada. Então, a gente aproveita a sua presença para mostrar a obra que está exposta na Flipossos, uma das obras, né, exposta na Flipossos, que é Rasuras Negras. Nós temos aqui 7 poetas negras mato-grossenses. Nessa obra é uma escrita que a gente deixa para os críticos literários dizer o que é que a gente, de fato, pretendeu, porque, na realidade, enquanto sujeito que produz, nós temos as nossas ideias, o eu lírico encontra com a gente vai produzindo aquilo que a gente sente e das nossas vivências, dos nossos olhares cotidianos, enfim, de tudo que nos toca. Rasuras Negras, então, é uma obra com 7 poetas negras mato-grossenses, como já disse. Dentre essas poetas, eu tenho aqui na nossa tela, né, na nossa sala, a Cláudia, que vai poder falar um pouco, a Cláudia Miranda Franco, vai poder falar um pouco mais sobre esse trabalho que a gente tem realizado aqui enquanto coletivo Negras Mato-Grossenses. Cláudia, a palavra é sua novamente. Obrigada. Que honra, né, novamente, falar desse nosso trabalho, que é o Rasuras Negras. Né? Quem não adquiriu ainda, né, pode falar com a gente dá um jeitinho de mandar, né? Temos mandado o nosso trabalho para tantos lugares. Eu mesma tenho enviado a muitas pessoas e todo mundo tem recebido com muito carinho, com muitas críticas boas, e principalmente recebido o retorno da importância do trabalho. O Rasuras Negras, ele surgiu de um sonho da Helenice, da professora Helenice. E ali, sonhando juntas, né, eu, ela e mais as outras meninas, mais 5 poetas, conseguimos realizar este sonho fantástico que é produzir esse livro. O que nos chama atenção, nesse momento, como estamos falando de feminismo e interseccionalidade, um fato relevante, extremamente relevante no meio do que tem acontecido com a produção do Rasuras Negras, ele tem estado principalmente nos salões de beleza. Temos aqui alguns salões aqui em Sinop dedicados ao cabelo afro, a cuidar da mulher e toda a sua negritude, não só em Sinop, como em Sorriso também, e encontrado muitas parceiras justamente nesse lugar. E o retorno que recebemos, e que tem sido incrível esse retorno, é justamente assim, o seu livro é maravilhoso, esse livro é maravilhoso, ele fala de nós. Nós estamos aí, nós estamos nessa dificuldade, nós estamos nesse entre-lugar, entre a cozinha, o sonho e o trabalho, entre a poesia, a vassoura, e aí a gente vai descobrindo que são muitas outras mulheres, como nós, que sonharam, planejaram e desejaram muito escrever também, mas que, infelizmente, são barradas por esse sistema que nós conhecemos bem, profundo, de perto, e que machuca e que, muitas vezes, torna-se uma barreira intransponível para muitas de nós. Então, o Rasuras Negras, ele é também uma prova de possibilidade, de que nós podemos, frase forte, né? Mas, sim, ele é uma obra que fala disso, que as mulheres podem, que nós, mulheres pretas, nós podemos escrever, nós podemos falar de poesia. Vocês vão ouvir a nossa poesia que mistura o nosso suor enquanto limpamos a casa, o nosso suor na correria entre o trabalho, filho, marido, vida profissional, acadêmica e tudo mais que temos direito, porque nós podemos. É uma frase gostosa de falar. Nós podemos sim, nós podemos muito mais do que a gente pode imaginar. E dentro do Rasuras, a gente contou com uma coisa muito especial, que foi o prefácio da Cristiane Sobral, né? Esse prefácio foi muito importante para a gente por
nos fazer enxergar também, como poetas que somos, nos enxergar como poetas, que até então, muitas vezes, aquela sensação de amadorismo, de, nossa, eu escrevi, tá aqui, e agora? Então, quando vem uma voz que já tem mais tempo, que está ecoando, vamos dizer assim, nesse cenário literário, ela fala sobre nós, isso nos faz perceber realmente, olha, vocês estão no caminho certo, não parem por aí, continuem. E isso aconteceu tanto com essa fala da Cristiane Sobral, recentemente outras críticas que recebemos, críticas crônicas, ensaios, tantas palavras assim que nos motivaram e que nos fizeram entender que o nosso verso tem sangue, tem suor e, acima de tudo, tem força. E tem uma presença muito interessante. E que esse seja o primeiro de muitos outros livros e que essas rasuras realmente sejam, né, passadas a limpo e que venham outros livros, outras vozes, outras mulheres negras, outras mulheres pretas que sonham com esse momento também e que elas possam chegar aqui, escrever e se fazer ouvidas. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso plano, né, Helenice? Eu gostaria eu quero ler aqui um pequeno versinho, na página 60, nós lemos ontem à noite, muito gostoso. Página 60? Na página 60. A professora Helenice, quem fez esse poema, e ela dedicou a uma amiga, que é a professora Rosana, que já não está com a gente hoje, infelizmente, partiu para o lado de lá. E esse poema ontem, eu fiquei relendo, e ele é um poema que vai nos falar muito. Há sangue e suor que vertem nas veias, exalam e gritam ao som das correntes, vividas, erguidas, dissipadas, caídas, que ficaram para trás. E quem diria, Teresa? Teus ais, que bem faz, para além dos quilombos e das aldeias, em gritos gerais, dirias, Teresa, senhores do povo, intimam e assustam, discriminam e dizimam, insistem por nossa voz? Graças aos gritos de suas avenidas, ressoados, ecoados, as grandes Marias, Madalenas, nem pensem arrependidas, nos cantos dos morros, ruas e vielas, contornam e zelam, seus pés asseguram, esqueçam as agruras, outro tempo se faz. E que seja esse o nosso outro tempo, um tempo de mulheres pretas na poesia também, por que não, né? Então, deixo com vocês esse verso, e muito obrigada por estar aqui nessa tarde. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Então, mais uma vez, a gente está aí mostrando o nosso trabalho, que foi lançado esse trabalho, né, no início da nossa festa literária, a FESLIM, e que hoje, aproveitando a Flipostos, que está sendo retransmitido, então, fizemos questão de mostrar esse trabalho para que o público possa conhecer esse trabalho dessas poetas mato-grossenses. Bom, meninas, então agora a gente pode continuar falando de feminismo e interseccionalidade. Né? Obrigada, Claudinha. Obrigada mesmo. Então, a palavra, eu penso que Vanessa pode começar a seguir as meninas que estão por aí juntas com a gente, estão juntas na mesma tela, e Tielide, depois, pode ser, Tielide, ou vocês preferem inverter? O que vocês sugerem? Pode ser na sequência? Pode ser, foi assim que nós pensamos, né? Primeiro então, Vanessa, depois eu, depois a Lélica e em seguida as meninas, as outras. Continuemos, então, com o nosso trabalho. À vontade, Vanessa. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu sou Vanessa. Sim. 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 É um prazer imenso estar falando com vocês. Eu sou Vanessa, sou formada em administração pela Universidade do Estado do Mato Grosso, aqui, o MEMAT. Trabalho como técnico administrativo nessa universidade. E a gente participa também do coletivo Sinop para Elas, né? Tem um curso de extensão
que se chama Mulheres, Gênero e Feminismo. E aqui eu vou trazer um pouco de conversa sobre isso, né? Vamos começar falando que eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos. E eu vi a minha mãe muito forte e determinada em criar eu e a minha irmã. Mas eu ia na mídia, na escola, eu escutava coisas diferentes sobre as mulheres que eu não concordava por ver na minha mãe uma descrição totalmente diferente. E é interessante a gente pensar em como os fatos históricos, de um modo geral, chegam até nós. Eles chegam por meio de narradores. Esses narradores, eles demonstram a sua realidade por meio de livros, pinturas, né, fotografias. E esses narradores normalmente têm um perfil. E esse perfil é branco, né, homem, branco, europeu, heterossexual, cristão, de uma classe econômica confortável. E esse perfil, ele que vem trazendo para a gente as narrativas históricas. E aí vem o feminismo trazendo outras narrações, vem trazendo as vozes das mulheres. E essas mulheres, elas inconformadas com o espaço que tinham sido dadas para elas na sociedade, já há muito, desde o começo. A gente vai falar um pouquinho aqui da história do feminismo, e eu gostaria de começar ali na Inquisição da Igreja Católica, no século XVI, em que as mulheres eram particularmente perseguidas por não estarem condizentes com os princípios e dogmas da Igreja. Já na Revolução Francesa, que né, todo mundo aí estuda nos livros didáticos sobre a Revolução Francesa, um momento que nós lutamos por igualdade, fraternidade e liberdade, nesse momento, não para as mulheres. Nós tínhamos uma revolucionária chamada Olympe de Gouges. Em 1791, ela fez uma declaração fortíssima, falando de o quanto os direitos naturais deveriam ser iguais aos homens e às mulheres e, por consequência, os direitos civis e a participação na política. E ela, pasmem todos nós, ela foi guilhotinada em plena Revolução Francesa. E aí a gente vem para a Revolução Industrial, onde as mulheres saem dos seus ambientes privados, a casa, seus ambientes domésticos, e elas são aglomeradas nas fábricas, mas ainda com menos direitos do que os homens, ganhando menos, trabalhando nos serviços que os homens não queriam, e assim como as crianças, né, ganhando menos e sendo assediadas de todas as formas, principalmente porque elas não tinham direito a voto, a ser votada e votar. Então, aí começam a se organizar movimentos de mulheres, lógico, elas estavam isoladas em casa, começa-se a organizar ali no chão de fábrica, e a gente começa a ver os primeiros movimentos que depois, posteriormente, vai ser chamado de primeira onda do feminismo. A gente tem ali o movimento ludista, onde começa a se quebrar máquinas, depois elas vão para sindicatos, e é importante a gente frisar o quanto era difícil para essas mulheres se rebelarem, porque as mulheres, naquela época que faziam isso, eram tidas como más esposas, más mães, às vezes perdiam até o direito, né, de estar ali convivendo com os filhos, mas a situação era tão difícil que elas se obrigavam a se rebelar contra aquela situação. E aí, para a gente entender, a Revolução Industrial traz essas mulheres para a fábrica. As guerras, o esforço de guerra faz com que os homens vão ficando escassos e essas mulheres elas vão indo para outros postos de trabalho que antes não eram confiados a elas. E aí, na prática, elas provam para todo mundo que sim, elas têm capacidade igual dos homens. Elas vão, inclusive, para a luta, para o combate nas guerras. E, assim, é muito triste. Eu, por exemplo, nunca vi no ensino fundamental, no ensino médio, nenhuma foto de mulher combatente na guerra, nas primeira e segunda guerras. E lá no nosso cursinho de feminismo, a gente mostra as fotos e todas as mulheres ficam impressionadas com a força daquelas mulheres
na guerra. Então, assim, interessante a gente pensar o quanto a gente ainda pode trazer novas narrações para dentro das nossas aulas e empoderando essas meninas já desde pequena. Para vocês terem uma ideia, esse esforço de guerra, ele, né, de uma certa forma, propiciou essa demonstração aí da capacidade da mulher, mas também ele fez com que elas não conseguissem se organizar por muito tempo. Então, junto com as guerras também, ao final, vem o fim da primeira onda. Mas, já em 1949, a Simone de Beauvoir, ela já vem dando uma tônica de como vai ser a segunda onda do feminismo. Na publicação dela do livro, dos livros dela, e a famosa frase, não se nasce mulher, se torna mulher, ela mostra que o determinismo biológico, muito em voga na época, e até hoje ainda usado como uma de grandes desculpas para muitas coisas que as mulheres vão fazer, que esse determinismo biológico não atinge o papel da mulher, porque ser mulher, na verdade, é uma construção, é um papel social que pode ser construído e desconstruído. Essa frase poderosa de Simone de Beauvoir vem aí até hoje. E aí a gente entra nessa segunda onda do feminismo, já na década de 80, com um slogan muito importante, que o pessoal é político, aí a gente vai tentar tratar como ainda a questão das igualdades, né? E a gente vem com a Betty Friedan lançando a Mística Feminina em 1963. Esse livro, ele descortina aquela ideia da rainha do lar, né, da mulher, esse ser assexuado, que não tem vontade própria, que vive pela família, e que pela mídia da época tinha uma felicidade que, na verdade, não era real. Então, esse livro é importantíssimo para trazer críticas a várias coisas, né? Se lá na primeira onda do feminismo, eu esqueci, foi conseguido, né, o direito ao voto, na Inglaterra em 1918, no Brasil só em 1932, por meio de muita luta, já na segunda onda do feminismo, ainda vem a luta ali por direitos. Então, por exemplo, só em 1965 a mulher ganha o direito de trabalhar sem ter que pedir para o marido que poderia trabalhar. E aí a gente também, já na década de 90, entra na terceira onda do feminismo, que é a pós-modernidade e a interseccionalidade. E aí é muito importante a gente falar sobre interseccionalidade, porque é ela que permite que a gente escute outras narrações. Porque o feminismo, gente, ele abriu, né, a chance ali de as mulheres falarem. Mas a gente pode perceber, até pela fala, que, por exemplo, uma das grandes máximas, né, a mulher não é sexo frágil. Essa narrativa é muito utilizada para as mulheres brancas, porque as mulheres negras e as mulheres indígenas, conforme era necessário, elas nunca foram vistas como mulheres. Elas eram usadas para o trabalho, né, o trabalho forçado, o trabalho escravo, e isso faz com que a gente reflita quantas vozes ainda precisavam ser ouvidas. E a interseccionalidade, ela vem mostrar para a gente, tanto que esse termo foi cunhado em 1989 por Kimberlé Crenshaw, para explicar a junção de preconceitos que uma mulher negra, por exemplo, sofre. Porque se você não associar a cor com gênero, você não consegue entender a vida dessa mulher. E a interseccionalidade, ela vem trazer essas narrações de luta. E uma que é importantíssimo para falar, a Carla Cotirene, no livro Interseccionalidade, ela fala que esse discurso da Sojourner Truth deveria ser tão conhecido quanto da Simone de Beauvoir. Essa Sojourner Truth, que viveu 40 anos escravizada e outros 40 anos em liberdade, ela proclamou em 1852: não sou eu uma mulher? Olhe para mim, olhe para o meu braço, arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escravo, e quando chorei meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher?
Só a intersecção da raça com o gênero é que pode explicar o que era visto, e até hoje a gente precisa lutar contra o racismo estrutural, de formação da mulher negra como não mulher, como não mãe. Elas não tiveram o direito de serem mães, vendo seus filhos serem escravizados. E essa interseccionalidade, ela vem gritar para o feminismo que, na verdade, todas essas narrativas precisam de vertentes. Então, quando a gente fala de feminismo, essa teoria que busca, né, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade social, econômica e política, esse feminismo a gente precisa falar no plural. É feminismos, porque nós somos plurais. Nós não... Aí as pessoas falam, mas mais um feminismo. Não, não é mais um, é porque a gente precisa entender que as nossas ideias são plurais e que nós precisamos de várias vertentes para explicar todas essas narrações que vivemos. E aí eu não vou conseguir falar para vocês as vertentes, eu só vou pincelar, né? A gente tem aí o feminismo liberal, o feminismo socialista e marxista, feminismo radical, o próprio feminismo interseccional que nasce dentro do feminismo negro, né? O feminismo decolonial, transfeminismo, o ecofeminismo. E é muito importante a gente falar do feminismo negro, porque o feminismo negro, ele vem nessa estrutura nossa de racismo estrutural. A minha filha vai participar da live. Oi, dá um oi. Oi, essa é minha filha, Laura. Um dos motivos, além de eu lutar também por feminismo, é por conta dela. E aí, só para encerrar, a gente tem uma possibilidade aí de entender um pouco por que a gente não aceita o racismo estrutural. O racismo estrutural, gente, ele no Brasil ele não é entendido ele não é aceito, porque a gente criou lá numa narrativa histórica, novamente, que nós desenvolvemos uma cultura, um povo brasileiro único, que é a tal da mestiçagem brasileira, que o autor Cambegele Munanga fala que é assim, bom, nós vamos criar aqui o povo brasileiro, nós vamos pegar aspectos étnicos dos europeus, dos africanos, dos indígenas, e, na verdade, esse assimilacionismo, que foi legal até a Constituição de 1988, na verdade, resultou apenas no apagamento histórico dessas culturas não europeias. Então, na verdade, infelizmente, a gente precisa encarar isso. Nós não temos orgulho das nossas raízes africanas e indígenas e temos das culturas europeias. Então, essa minha fala vem no sentido de que feminismo é histórico, é luta, interseccionalidade é até a crítica ao próprio feminismo, para a gente se ver e olhar que existem outras vozes e que cada vez vai aparecer mais vozes. Não é mimimi, é a gente entender a realidade, porque se você não sobrepor todos os aspectos discriminatórios da vida de uma mulher negra, você não consegue ajudá-la em políticas públicas e você não consegue entender a vida dessa mulher. Porque ora ela é discriminada porque é mulher, ora ela é discriminada porque é negra, e ora ela é discriminada porque ela é as duas coisas. E ainda vem a intolerância religiosa pelas religiões de matrizes africanas, ainda vem a intolerância pela opção homoafetiva, e aí a gente só vai se sobrepondo. Mas aí as meninas vão falar mais sobre interseccionalidade, e eu vou encerrando a minha fala por enquanto. Muito obrigada, querida. A gente volta a falar sobre no final, porque a gente já tem muitos comentários aqui. E para a gente não perder a sequência, então, vamos ouvir a Tielide, porque a Mairê Caiabi, gente, ela está fazendo tentativas para entrar, mas ela já me avisou aqui no privado que ela está tendo problemas com a conexão. Então, lamentavelmente, eu acredito que a gente não vai conseguir conversar com a Mairê Caiabi. Mas vamos lá, Tielide, vamos dar continuidade, e aí no final a gente... Sim, pode ser, estão me ouvindo? E aí também, se por um acaso a Mairê conseguir entrar, não tem problema, né? Eu paro e aí a gente ouve ela, porque por conta da internet dela.
Eu acho que Vanessa me contemplou também em algumas coisas, mas o que eu queria falar ainda um pouco antes disso, disso tudo que a Vanessa colocou, e para ajudar-nos a pensar sobre isso, esqueci de dizer quem que eu sou. Eu sou Tielide, sou professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, sou mãe de 2 rapazes, que eu estou tentando criá-los sem ser machistas, né? Estou tentando ajudá-los a não serem homens machistas e nem viverem a masculinidade tóxica. E faço parte do coletivo Sinop para Elas, um movimento aqui de Sinop, e do GT, do nosso Sindicato Nacional do Andes, né, do GTPC-GDS, que trata dessas questões de gênero, diversidade e das opressões de uma forma geral. Então, olha só, o que quando a gente tenta falar ainda da interseccionalidade, e antes disso, o que é que a gente precisa pensar? Eu tenho pensado muito nisso, e com os meus filhos, e com os meus alunos, e com as minhas companheiras de militância também, a gente pensar que, primeiro, a gente precisa refletir sobre o papel de cada um. Né? Quando eu já tenho dito essa fala em alguns lugares, mas sempre a gente pode estar repetindo, que quando a gente está na barriga da nossa mãe, já nos é atribuído um papel. Né? Por exemplo, se você é convidada para o chá de bebê de uma colega, você já pensa que presente você vai levar para essa criança, né? Se for uma menina, você já sabe se é uma menina, você pensa determinados presentes, né? E se for um menino, você pensa outros tipos de presente. Se for uma menina, você já pensa aquelas coisas mais delicadas, né? Até se você for pensar em levar, por exemplo, um lençol para o berço. Né? Você vai escolher um lençolzinho para o berço dessa criança que vai nascer. Se é uma menina, você vai escolher um lençolzinho com florzinha, com borboleta, lilás, né? No máximo amarelinho. Se for um menino, você vai escolher um lençol com bola, foguete, né? Já pensando nesse universo. E aí a gente vai crescendo, e esses papéis do que é ser menino, o que é ser menina, essa caixa, né, vai sendo nos atribuído a vida toda, em todas as instâncias que a gente vive. Né, da nossa família, independente de como é formada a nossa família, né, mesmo em famílias, quando a gente é criada por mãe e por avó, né, muitas famílias brasileiras têm esse formato, né, das crianças serem criadas só por mãe e por avó, a gente vai crescendo nessa caixa do que é ser mulher, ou se a gente é um menino, vai crescendo nessa caixa do que é ser um menino na nossa sociedade. E não nos é dada oportunidade, muitas vezes, em nenhum momento da vida, de sairmos dessas caixas. Ao contrário, né? A escola vai reforçando isso, né? O que é que menina faz, o que é que menino faz. E aí, não isso não é reforçado só por ser reforçado, mas é atribuído papéis diferentes, considerando poderes ou atribuindo poderes diferentes a esses papéis. Né? A gente passa a infância toda assim, a adolescência toda assim, isso considerando só gênero masculino e feminino. Só estou dizendo isso para a gente poder pensar um pouco sobre o quanto o patriarcado é arraigado na nossa cultura. Né? Então, pensem, se desde o ventre da nossa mãe a gente já está atribuído para a vida toda esse papel, não é fácil se libertar. Né? Não é fácil deixar de ser tudo aquilo que eu vivenciei a minha vida toda, né? Eu vou deixar de vivenciar, e a partir de agora eu sou uma mulher completamente diferente, eu vou deixar, né, de vivenciar tudo aquilo que a cultura da minha família, que o modo de vida da comunidade em que eu vivo, né, desde de comunidade informal lá da minha casa, quanto a comunidade formal da igreja, da escola, dos grupos que a gente vivencia, muito complicado romper com
com esse formato que nos é atribuído sempre. Aí, quando a gente fica adulta, né, quando a gente fica adulta, muitas de nós já está tão acomodada com esse formato que nos foi dado desde lá do chá de bebê da nossa mãe, né, que a gente continua nele, porque está tudo bem, né? Aparentemente está tudo bem, é o que eu conheço a minha vida toda, né? Não, por que eu vou deixar de ter essa vida? E é muito interessante a gente pensar nisso, quando a gente pensa nas questões, por que é por que é que as mulheres aguentam por tanto tempo relacionamentos tóxicos? Né? Por que é que as mulheres resistem a fazer denúncia? Todas essas coisas, quando a gente vê, elas são reais, né? Os noticiários estão aí e nos mostram, né? As medidas protetivas, muitas vezes, são retiradas pelas vítimas, e muitas de nós, às vezes, julgam essas vítimas. Nossa, mas por que não larga desse homem, gente? Né? E aí a gente não pensa, ou passa por cima de todo esse condicionamento cultural que nós sempre vivenciamos e que não é fácil romper, né? E que não é, de repente, hoje eu acordo feminista e descubro que o patriarcado atrapalhou a minha vida a vida toda, né? Que tudo aquilo que eu vivenciei até hoje foi com a intenção de sustentar uma sociedade que tem o patriarcado como sua espinha dorsal. Né? Não vou nem falar do capitalismo, isso é a Lélica que vai dizer, mas, né, que só é como é, a nossa sociedade só é como é por conta do patriarcado. E o patriarcado só é como é porque ele é nos ensinado e inculcado nas nossas mentes e nos nossos modos de viver desde quando a gente está sendo gerada, desde sempre, né? Aí, em algum momento, a gente começa a olhar, né? A olhar para a sua própria vida. Acho muito interessante a fala da Vanessa, quando ela diz que eu observava a minha mãe, né? E muitas de nós, a nossa geração e as próximas gerações, não querem ser como as nossas mães. E tomara que não sejam, né, como esse modo de vida. Não estou dizendo pessoalmente a mãe de cada um, mas o modo, né, com que as nossas mães viviam. Em algum momento, a gente vai tomando consciência disso. Mas isso também não é alguma coisa que acontece, de repente, né, na cabeça da gente. Isso é a partir... Eu tenho pensado que várias coisas contribuem. Primeiro, eu penso que o que mais tem que contribuir, e às vezes não tem contribuído, é a escola, né? São os professores, mas, de repente, o professor não precisa estar dizendo, logo de cara, de feminismo, mas o que o professor pode ajudar é fazer perguntas, né? É aquilo que o Paulo Freire fala do condicionamento, né? Por quê? Por que é que a vida é assim? Por que é que a minha vida sempre foi assim? Por que é que a vida da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, por que é que o comportamento do meu pai sempre foi desse jeito e lá em casa todo mundo achava normal? Né? A escola pode nos ajudar, os coletivos podem ajudar, né? Participar dos coletivos que às vezes tem nas universidades, também podem nos ajudar muito a começar a se perguntar por que é que as coisas são como são, né? Por que é que a gente não se espanta com certas coisas? Só para poder dar um exemplo assim bem ruim e comum, aqui na nossa cidade nós temos um candidato a prefeito que foi por muito tempo acusado de pedofilia. E as pessoas não se espantam. Por quê? Porque não é agora, não foi semana passada, faz tempo. Então, assim, sei lá, foi na década de 90, era normal os homens mais velhos saírem com as meninas.
Ah, eu ouvi gente falando, mas ele fazia isso, todo mundo fazia isso, todos os homens mais velhos aliciavam as meninas, davam presente para as meninas, né? E aí a gente vai achando que isso é normal, vai normalizando, a sociedade vai normalizando. E aí o que a gente precisa fazer, e é o papel da educação formal, é ajudar as pessoas a verem que isso não é normal, né? Que pedofilia em qualquer momento, mesmo que acontecia corriqueiramente, não é normal, né? Não é aquilo que a gente espera que aconteça na nossa sociedade. E aí é o papel da escola. Eu tenho feito algum trabalho junto com o Centro de Formação de Professores aqui de Sinop, o Cefapro, e é muito interessante isso, né, agora com a BNCC, como a escola pode trabalhar essas questões. Porque depois da questão do kit gay, ficou complicadíssimo, né, na BNCC de se trabalhar isso. Mas a escola tem que aproveitar todas as brechas que a BNCC traz, não são muitas, né, porque a BNCC não ficou de acordo com aquilo, com o modelo de sociedade que a gente quer que as nossas crianças vivenciem no futuro, mas temos que aproveitar essas brechas e colocar nos currículos das escolas. Então, esse é o papel principal, né? Os professores precisam estar atentos a isso e aproveitar essas brechas para poder colocar no currículo da escola, para quem sabe do futuro isso ser mais tranquilo de ser discutido. E aí, já concluindo um pouco a minha fala, pensando na interseccionalidade, é tão interessante porque eu penso muito como a Carla, a Cotirene, que a Vanessa citou, todo mundo tem que ler o livrinho dela. Eu falo livrinho porque muitas vezes dá para comprar ele de bolso, não porque ele é menor obra, ao contrário, é gigante, mas não é difícil, não é caro para comprar e para ter ele. Todo mundo precisa lê-lo. E ela traz também a Audre Lorde, que ela fala assim: por que a gente precisa pensar a interseccionalidade? Primeiro, porque as nossas vidas são plurais, né? Eu não sou só Tiele de professora, né? Eu sou Tiele de mãe, eu sou Tiele de uma mulher branca, uma mulher hétero, como as minhas companheiras, né? São elas de outras profissões, de outras classes sociais, são negras, são de diversas sexualidades, né? E o que é que nos une é o combate às opressões, né? Por isso que é importantíssimo discutir feminismo e interseccionalidade, porque quando a gente pensa juntos, a gente pensa no combate à opressão, a todas as opressões que todas as mulheres sofrem, né? Mais especialmente aquelas que estão mais à margem da nossa sociedade, né? Que infelizmente e estruturalmente no Brasil são as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres indígenas, né? As mulheres que estão encarceradas, né? E aí o meu feminismo não pode ser só para libertar as opressões que eu vivo, né? Ainda considerando que aí quando a gente pensa na interseccionalidade, a gente precisa pensar nos privilégios que cada um vive, né? Principalmente quem é branco, hétero, né? Quais são os privilégios que a gente vive, e o meu feminismo não pode combater só a opressão que eu, uma mulher que tem vários privilégios que as outras não têm, sofro, né? Não e também a gente tem que tomar muito cuidado de pensar sobre as opressões e as opressões elas não são menores ou são maiores, né? Porque a gente precisa criar no feminismo essa cultura de não julgar, né? O que dói em mim
de repente não dói tanto em outra pessoa, mas eu não posso desconsiderar essa dor dela, né? Nós tivemos alguns casos, por exemplo, de alunas aqui na nossa universidade que foram molestadas por professores, e aí a própria colega, professora coordenadora do curso, falou: "Ah, mas ele só fez isso. Ah, isso daí para mim isso não é nada, para você isso não é nada", né, mas para a moça que está sofrendo essa opressão, é triste, né, eu tenho que considerar a dor dela, né, o que dói nela pode não doer em mim, mas não é uma dor menor, e o feminismo não tem que servir só para aquilo que eu acredito que seja importante. Então a interseccionalidade, ela vem nesse sentido, né, para poder aquilo que Vanessa disse é importantíssimo, para dar voz e não só dar voz, mas trazer para a luta e para ajudar a diminuir todas as opressões, né? E principalmente aquela a opressão que as mulheres mais periféricas vêm sofrendo e que nós, muitas vezes, que somos privilegiadas, que estamos na universidade, não enxergamos. Então, a interseccionalidade, ela traz também para o meio acadêmico, para as pesquisas acadêmicas, todas as opressões que as mulheres têm sofrido, né? As opressões que todas as mulheres têm sofrido, mas especialmente aquelas que não estão, muitas vezes, na academia, né? Aquelas que estão nas periferias da cidade, que estão nas aldeias indígenas, que estão distante dos grandes centros. Então, o feminismo não pode servir só para a gente defender as mulheres que estão aqui próximas a mim e que eu conheço, né? O feminismo, ele precisa ultrapassar o meu mundo, o meu universo, né? Porque às vezes o meu universo é um universo muito menos opressor do que o que outras mulheres têm vivenciado. E aí, só para concluir, é importantíssimo a gente pensar por que é que as coisas se entrelaçam no nosso país de uma forma que a gente ache natural, né? Aquilo que Vanessa falava do racismo estrutural. Por que é que a gente acha tantas coisas naturais nesse país? Né? Tantas atitudes machistas a gente acha natural. Tanto que se a gente perguntar, se a gente fazer uma lista de opressões que nós já vivenciamos, muitas de nós não reconhecem como opressão. Acha mas isso daí, né, eu já vivi tanto isso, e é uma opressão, é uma situação de machismo, né? Nós mesmo nas nossas universidades, muitas vezes a gente sofre situações de machismos corriqueiramente que até nós mesmos naturalizamos, né? Como colegas em reuniões explicando aquilo que a gente acabou de falar, né? A gente sendo interrompidas, nossas falas sendo desqualificadas, e aí a gente pensa, mas isso não tem nada a ver por eu ser mulher. Será que não tem nada a ver? Né? Então, são coisas que a gente precisa se questionar. Eu penso que se todos nós exercêssemos em casa, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de vivência coletiva, a pedagogia da pergunta, né? Por que é que as coisas são como são, mesmo que a gente não encontre respostas na hora, mas nós íamos ficar, toda a sociedade brasileira ia ficar muito mais inquieta, ia procurar as respostas e ia começar a desconstruir isso. É igual piada machista, né? A gente já não aprendeu que quando a gente ouve, a gente aprendeu isso, eu não sabia há um tempo atrás, que quando a gente ouve uma piada machista, racista, sexista, homofóbica, é para você perguntar para a pessoa, falar para a pessoa te explicar? É, mas explica, eu não entendi, né? Para a pessoa poder dizer qual é o sentido que ela está dizendo. O que é que ela está querendo dizer com isso? Isso é a pedagogia da pergunta que todos nós precisamos começar a vivenciar. E eu acho que a escola, a universidade, as igrejas têm muito a contribuir com isso. A gente, dentro de casa,
né? Também quem tem filhos meninos sabe, né, o quanto muitas vezes eles tentam fazer coisas machistas para cima da gente também, mesmo a gente sendo feminista. Helenice tem filho, que eu sei que tem filho rapaz, já deve vivenciar isso. Quanto que os nossos maridos, às vezes, tentam atitudes, fazer a gente vivenciar atitudes machistas como naturais, né? E aí o nosso papel é questionar. Ai, mas eu vou ser a mãe chata palestrinha? Você sim, porque eu quero que você não seja machista, porque eu quero que você não cresça machista, porque eu quero que você seja um homem de uma sociedade diferente daquela que eu vivi, que a sua avó viveu, né? Que eu quero que você seja participante, atuante, seja ator, seja construtor de uma sociedade igualitária. Eu acho que é isso, a pedagogia da pergunta em todas as nossas vivências. É isso, meninas, obrigada. Gosto desse dispositivo, a pedagogia da pergunta. Quando a gente insiste nas perguntas, eu penso que as pessoas têm capacidade de refletir melhor. Você fala de uma coisa muito interessante, Tielde. Eu penso que é nas nossas famílias que as nossas lutas começam. Né? A nossa militância, ela começa dentro da nossa casa, né? E aí a gente espera também que a escola aceite essa militância, que os professores entrem com a gente nesse grito de que chega, né, de tanta coisa horrenda que a gente tem assistido. Mas não quero comentar muito, porque a gente ainda tem duas lindas meninas aí para a gente ouvir. Fiquem à vontade. Eu penso que deixa eu só ver se a Mairê Cayabi pode nos ouvir, a Mairê? Acho Sim, que não. Agora, Acho que ela oi, não consegue boa falar conosco noite. mesmo. Estão me ouvindo? Sim, já conseguimos ouvi-la. Que Boa bom. Sim, querida, fique à vontade. Estava com problema com conexão à internet, mas agora está um pouco estabilizado aqui. Meu nome é Amairé Cayabi, né? Sou indígena, sou de Mato Grosso. Consegue abrir a sua câmera, com licença? Deixa eu tentar aqui, vamos ver se consigo. A Maria, isso, por favor. Aê, coisa boa, viva. Bom, eu não consegui acompanhar a conversa, né, no começo, mas vamos ver se eu consigo participar, né, desse debate aí. Eu agradeço aí pelo convite e estamos aqui, né, para colocar mais um pouco da experiência, da história, né, de como estamos vivendo esse momento também da luta, né, pela voz, pelo direito como mulher. E eu sou uma das mulheres, né, do movimento do Mulheres do Xingu, e também sou coordenadora das mulheres aqui do Xingu também, institucionalmente, né. Eu acho que a conexão dela caiu, gente. Vamos ver se ela retoma a fala daqui um pouquinho. De repente ela consiga voltar. Vamos então conversar com as meninas. Fiquem à vontade, queridas. Letícia e Nayara. Isso. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que é uma mesa extremamente potente, né? Que une, né, literatura, política, feminismo, e isso é muito importante. Esses fenômenos sempre estão vinculados, né? E é uma grandeza de lindeza ver um espaço de literatura negra com uma obra tão potente e a gente poder estar compartilhando esse espaço, para mim é uma honra estar aqui para poder falar sobre interseccionalidade, né? E como já foi posto, existem diversos feminismos, né? Em geral, o feminismo, ele diz respeito àquelas mulheres que se questionam, opa, a Maíra voltou. A gente pode fechar. Ela pode seguir, melhor. A Mairê, pode nos ouvir? Oi, desculpa.
Não, voltei Sem aqui. problema, Então, querida. como eu estava dizendo, como eu não consegui acompanhar a conversa, mas eu gostaria, assim, de colocar um pouco aqui nesse live, né, sobre a questão das mulheres indígenas, né, e que uns 10 anos atrás, até hoje, a gente conseguiu, hoje, aqui no Xingu, trazer as mulheres para conhecer, participar mais da política, falar um pouco também sobre o que elas querem, né, com a organização, dentro da organização social, e isso tem mudado muita o costume, né, tradicional que a gente tem culturalmente. E para nós aqui indígenas é muito difícil, né, porque tem a questão cultural e que as mulheres sempre foram submissas ao homem, né, a mulher é vista como uma pessoa que tem que ficar em casa para cuidar do filho, fazer comida, tudo, né? Mas uns 10 anos para cá isso tem mudado, né? A gente teve que lutar bastante, né, para conseguir um espaço na política indígena, de poder ter voz, de poder ter o direito de falar sobre os nossos problemas, de colocar o que a gente pensa, o que a gente sente com relação a tudo que acontece, né? E hoje a gente, como um movimento de mulheres, a gente tem trazido muitas mulheres. O movimento ela começou com 3 mulheres, 4 mulheres, né, que são as mulheres que abriram essa porta para a gente, e hoje estamos aqui falando em nome delas, né? Como eu falei, eu sou uma das líderes, né, do movimento das mulheres do Xingu, e a gente tem aprendido bastante também com vocês, né, que falam sobre o feminismo, e o feminismo aqui, para nós, é a gente mostrar para os nossos maridos, para os pais, para os irmãos, que o feminismo não é querer bater de frente com os homens, né? Mas sim colocar para eles que nós também temos opinião, que a gente também quer falar sobre os problemas, a gente também quer decidir sobre o que é bom para a gente e o que não é bom, né? Então, trazer um pouco disso, a gente também sofre com a discriminação, com preconceito, né? Desde que eu comecei a acompanhar o trabalho, né? Comecei a trabalhar, comecei a estudar. Hoje eu fui casada, eu tenho filhos, então tudo isso acaba mudando dentro da nossa cultura, né, como indígena. E é um desafio, né, para nós, né, vir aqui falar sobre isso, porque muitas mulheres ainda não querem falar sobre isso, né, elas têm medo de colocar que a gente pode sim também falar, né, a gente tem sofrido bastante sobre essa pressão do homem vir falar para a gente que a gente não tem que tomar a frente, né, que eles falam. Mas a gente coloca para eles que não é tomar a frente, mas sempre andar junto com eles, né? Então, a partir daí que a gente começou a ganhar esse espaço, né, aqui no Xingu, e começamos a participar muito das conversas, dos debates que vêm envolvendo a política indígena, como saúde, educação, né, a cultura, o território, né? Então, para nós tem sido uma conquista, né, ganhar esse respeito, além que tem muita gente ainda que não tem esse respeito, né? Eles sempre falam que a gente também toma a frente, então a gente procura tentar abrir mais porta para muitas mulheres ter essa voz para colocar a opinião do problema que a gente está enfrentando. E, infelizmente, eu acho que todas nós sofremos, né, com essa discriminação, essa indiferença, né, do homem achar que a gente tem que ter submisso, né, a eles, e que a gente não tem esse direito de poder opinar e se colocar como quer. Então, eu sou mãe de 2 meninos, hoje eu sou separada, hoje eu trabalho para poder
também dar a educação para eles. E a educação, como a colega falou, eu peguei um pouquinho da fala dela sobre o estudo, né? Que a mulher tem esse direito. E aqui no Xingu não tem sido diferente, né? Porque a mulher, ela aqui, a gente não tinha como, a gente não tinha esse direito de ir para a escola e aprender, né? Então, mas a gente aqui como muito teimosas nessa parte de querer aprender a língua de vocês, costume, para poder trazer esse conhecimento para poder defender essa questão da questão indígena e também falar por nós como mulheres. Então,